Olá, meus amigos, minhas amigas de casa, mais um programa, A Hora do Mestre, que é com muita alegria que a gente está sempre aqui semanalmente, batendo um papo sobre direito, sobre vários temas que interessam a dona de casa, interessa o cidadão de bem e interessa o estudante de direito, o operador do direito, o concurseiro. Meu nome é Márcio Caldas, sou delegado de polícia e professor universitário. E hoje vamos falar sobre homicídio. Vamos inaugurar uma série, alguns programas, tratando sobre crimes contra a vida. Vamos iniciar pelo homicídio, avançaremos pelo auxílio ao suicídio, pelo infanticídio e pelo crime de aborto. Então, para começarmos o nosso bate-papo, vamos entender, fazer um panorama geral. A lei penal, quando ela tipifica penalmente uma conduta, tipificar penalmente é prever na lei penal como crime. Ela vai prever um modelo de conduta e vai proibir que a pessoa realize esse modelo de conduta. E sempre que o legislador cria um tipo penal, que é o tipo de comportamento proibido pela lei penal, na verdade quer materializar, cumprir uma função, uma missão. A ideia e até a própria justificativa para a existência do direito penal é o seguinte: é servir para proteger um bem, que a gente vai chamar aqui um bem jurídico. E no caso do homicídio, quando o legislador quis proteger o bem jurídico vida, previu que era crime matar alguém. Matar alguém nos remete à análise dessa conduta. O que é matar e o que é alguém? Vamos analisar qual a pena que é aplicável para aquele que mata alguém. Vamos aprender que o legislador quer proteger o bem jurídico vida, mas não protege o bem jurídico vida biológica desde o seu início. Vamos entender uma coisa. Nós temos aqui um momento da fecundação. Com a fecundação, nós temos ali o embrião. O embrião vai se deslocar até a trompa, pela trompa de Falópio, até se fixar no útero materno. Fenômeno chamado de nidação. Com a fixação do ovo do embrião no útero materno, é que a gente considera juridicamente iniciada a gravidez. A gravidez vai se desenvolver e aquele feto vai vir à luz e vai virar uma pessoa. E a pergunta é: a lei penal protege essa vida biológica em todas essas etapas? Então, a resposta a essa primeira questão é não. O direito penal não se preocupa com a vida biológica em todas essas etapas, porque nessa primeira etapa, entre a fecundação e a fixação daquele embrião no útero materno, o direito penal não protege. Agora, aquela vida biológica representada pelo embrião, fixada no útero materno, corresponde a uma gravidez. Aí nós temos uma vida intrauterina. A vida intrauterina é protegida pelo direito penal. E atentar contra essa vida intrauterina tem crime de aborto, que vai ser tema de uma aula futura. Iniciado o parto, a gente pode falar no crime de infanticídio, quando a própria mãe matar o filho recém-nascido durante o parto. Mas se já ocorreu o parto, a criança já veio à luz, podemos falar ainda em crime de infanticídio
quando a mãe mata o próprio filho logo após o parto, sob influência do estado puerperal, ou falar em homicídio. Nós vamos pontuar com mais calma essas etapas e como a lei penal protege, incriminando como homicídio ou infanticídio, o aborto. O que eu gostaria de deixar claro nesse primeiro momento é que a fecundação até a fixação do embrião na parede uterina, esse período pode levar até 14 dias. Nesse período, o direito penal não protege aquela vida biológica. Tanto é que se alguém eliminar aquela vida biológica, nesse período, não vai haver crime. A gente sabe que é muito comum meninas que acabam mantendo uma relação sexual sem preservativo recorrerem à chamada pílula do dia seguinte, que é vendida em farmácia. Quando a pessoa faz uso da pílula do dia seguinte, está provocando a morte do embrião. Está provocando a morte de uma vida biológica. E há crime de aborto? Não. Há crime de homicídio? Não. Porque a lei penal só protege a vida intrauterina. Só depois da nidação. Fenômeno que corresponde à fixação do embrião no útero materno. Mas a gente vai se debruçar sobre esse tema quando estudarmos aborto. O que nós vamos ver agora é homicídio. Homicídio é você eliminar aquela vida extrauterina. Eliminou a vida extrauterina, matou alguém, isso é homicídio. E para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, a pena do homicídio doloso é uma pena de 6 a 20 anos. A pena do homicídio doloso qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Ah, mas e se eu matei culposamente? Não tive intenção, não houve dolo. Bom, se matou culposamente, a pena é de 1 a 3 anos. Mas se matou culposamente na condução de um veículo automotor, a pena é de 2 a 4 anos. A gente vai ficar por aqui, daqui a pouco a gente retorna. Bom, estamos de volta com a Hora do Mestre. No programa de hoje, estamos falando sobre o crime de homicídio. Encerramos o primeiro bloco falando as penas previstas para o autor de um homicídio. Agora eu vou explicar o que é um homicídio. A gente tem que olhar para o artigo 121 do Código Penal, onde está descrita a conduta proibida, matar alguém. E está descrita a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Para o estudante, para o operador do direito, eu vou dizer o seguinte: essa parte daquele texto que está escrito matar alguém é chamado de preceito primário. A parte que vem descrita a pena, reclusão de 6 a 20 anos, é chamada de preceito secundário da norma penal incriminadora. Mas isso é para o estudante. Pessoal de casa, o que é matar alguém? Esse verbo matar, normalmente vai ser realizado através de uma ação. A pessoa vai disparar um gatilho, vai apertar um gatilho, disparando uma arma de fogo, vai dar um golpe com um instrumento pérfuro cortante, vai esganar, vai agredir com paulada, pedrada. Geralmente é praticado de forma ativa. Mas é possível matar alguém de forma omissiva. Imagine um pai, um péssimo pai, um monstro, que cansado daquela choradeira do seu filho recém-nascido, desconfiado de traição, ou, sei lá, cometido de alguma miséria humana, ele resolva deixar de alimentar aquela criança para que aquela criança morra de inanição. Então o pai simplesmente vê a criança querendo cuidado, querendo alimentação,
Ele é pai, tem a obrigação por lei de prover a criança, é um agente garantidor e ele simplesmente se omite. A criança acaba morrendo de inanição. Embora o pai não tenha dado um golpe, feito um disparo, estrangulado, nada, ele se omitiu, vai responder por homicídio doloso. Então esse verbo matar pode ser ativo ou passivo, melhor, pode ser praticado com uma ação ou com uma omissão. E tem que ser o alvo, né, o objeto material, tecnicamente a gente fala em objeto material, que é o alvo da ação homicida, tem que ser uma pessoa. Quando a gente fala pessoa, é quem tem personalidade jurídica. E para ter personalidade jurídica tem que nascer com vida. Se morrer, extingue-se a personalidade jurídica. O que isso significa? Imagine que Caio seja desafeto de Tício e jurou de morte. Saiu armado na via pública atrás de Tício e encontra Tício deitado no banco da praça. Aproveita esse momento em que ele está aparentemente dormindo, saca a sua arma de fogo e efetua 10 disparos contra Tício. A polícia é acionada e começa a fazer buscas pelas redondezas e alcança Caio. Caio é preso. O delegado faz o auto de prisão em flagrante, requisita a remoção do cadáver para o perito médico legal fazer a necrópsia. O perito médico legal, ao examinar internamente o cadáver, verifica que o cadáver já estava, na verdade, não havia vida quando Caio efetuou os disparos, porque aquelas lesões produzidas pelas perfurações eram lesões produzidas em cadáver, ou seja, lesões pós-mortem, e não lesões intravitam. Então essas lesões, se foi em vida ou se foi num cadáver, têm características diferentes. E continuou pesquisando e concluiu que Tício morreu ou porque ingerira veneno anteriormente, ou porque sofreu infarto agudo do miocárdio. Em outras palavras, estava morto quando Caio sacou a arma e efetuou disparos. Resumo da ópera: Caio não matou alguém. Caio não pode ser condenado por homicídio. Ah, mas calma aí. Caio tentou matar alguém. Então ele vai responder por tentativa de homicídio. Também não. Porque existe um tal de um princípio da lesividade que fala que, dentre outras consequências da aplicação do princípio da lesividade, uma delas é o seguinte, que só pode considerar crime a conduta que cause dano ou perigo de dano ao bem jurídico protegido. A lei penal, quando prevê homicídio como crime, quer proteger a vida humana. E a conduta de Caio não causou dano à vida humana, porque já estava morto, não havia vida humana naquele momento, e nem ao menos perigo. Então, tentativa só seria punida se a conduta de Caio tivesse trazido pelo menos um perigo para o bem jurídico protegido, tutelado, e não produziu esse perigo porque não havia mais o bem jurídico. Então, é uma hipótese, e aí fica a dica para o estudante, para o concurseiro, de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Então tem que ser pessoa, não importa a idade, é matar alguém. 6 a 20 anos. Agora, se é um homicídio provocado em razão de paga, promessa de recompensa, ou por motivo torpe, ou por motivo fútil, ou com um meio muito cruel, como veneno, fogo, explosivo, ou em uma circunstância que impediu ou dificultou a resistência da vítima, a vítima estava dormindo, estava de costas, estava em coma, ou um número muito excessivo de agressores, são circunstâncias que vão qualificar o crime de homicídio, fazendo com que a pena passe de 6 a 20 para 12 a 30.
No próximo bloco falaremos um pouquinho mais sobre homicídio qualificado, ok? A gente vai dar mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema, homicídio. Até daqui a pouco. Estamos de volta, último bloco do programa de hoje. A minha missão agora é falar sobre homicídio qualificado, que foi o tema que eu concluí o segundo bloco. A primeira hipótese de homicídio qualificado é quando o agente pratica o homicídio impelido, movido por um motivo de pagamento, receber um dinheiro para matar, uma promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Pagamento significa que ele recebeu primeiro e matou depois. Promessa de recompensa quer dizer que ele matou primeiro para receber depois. E qualquer outro motivo torpe é qualquer outro motivo desprezível, repugnante. Aqui o legislador usa uma fórmula chamada interpretação analógica. Isso é perguntado em concurso público, então fica aí a dica para o concurseiro. Em direito penal, a gente sabe que não se admite analogia para piorar a situação do acusado, mas é perfeitamente possível o emprego da interpretação analógica. Interpretação analógica é quando a lei traz uma sequência casuística seguida de uma fórmula genérica. Então, o legislador mandou o juiz aumentar a pena de 6 a 20 para 12 a 30, na hipótese de pagamento, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Então, mandou aplicar a casos semelhantes. Isso não viola o princípio da legalidade nem da reserva legal. Interpretação analógica permite a gente concluir, por exemplo, que se o marido mata a esposa para ficar com seguro de vida, se a filha mata o pai, porque o pai tem dinheiro para deixar de herança, ou seguro de vida, ou aquele caso famoso da Susana von Richthofen, que junto com os irmãos Cravinhos acabaram matando os pais, isso é repugnante, isso aí é desprezível, homicídio qualificado. No inciso 2, temos uma hipótese que também qualifica o homicídio, dando esse incremento na pena, que é o motivo fútil. Motivo fútil é um motivo desproporcional. Matou porque deu uma fechada no trânsito, começou uma discussão, puxou uma arma e matou. Ah, matou porque mexeu com a namorada. Ah, matou por causa de futebol, uma discussão de futebol. Então são coisas fúteis, coisas que muito desproporcional. Se discute, e aí isso aí também é cobrado em concurso público, se a pessoa matar sem motivo nenhum, também qualifica. Porque se matar por motivo fútil, qualifica. Mas e sem motivo algum? A pessoa sai na rua, escolhe um alvo e mata. Por quê? Porque sim, estava afim. Não havia motivo. Há dois entendimentos. Quem entende que é homicídio simples, 6 a 20 anos, ou que isso é homicídio qualificado, porque sem motivo estaria incluído dentro do motivo fútil. É pior do que motivo fútil, não ter motivo nenhum. Então é discutível, há discussão acalorada sobre o tema. Também constitui homicídio qualificado quando o agente emprega um meio que aumenta desnecessariamente o sofrimento da vítima, como tortura, veneno, emprego de fogo, explosivo. Agora, só um detalhe: a pessoa, ao empregar o veneno para matar alguém, vai qualificar o crime, com certeza. Mas o concurseiro tem que prestar atenção, porque os operadores do direito e os estudiosos,
ao se debruçar sobre o inciso 3 do artigo 121, parágrafo 2º, entender o seguinte: se o veneno é empregado de maneira insidiosa, dissimulada, a vítima não sabe que está ingerindo o veneno, aí você vai dizer que é um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Agora, se o veneno está sendo aplicado de maneira ostensiva, contra a vontade da vítima, que tem ciência de que é o veneno, mas é obrigada a fazer uso, ela tem conhecimento de que está sendo obrigada a ingerir o veneno, mas nós temos um homicídio qualificado não pelo emprego do veneno, e sim pelo meio cruel, porque o veneno vai causar um sofrimento muito grande. Para o cidadão de casa não tem relevância, é homicídio qualificado, a pena é de 12 anos a 30. Mas para o estudante do direito, esse detalhe pode ser o diferencial para você passar ou não passar no concurso público. Então, se for empregado de forma insidiosa, dissimulada, escondida, você fala que é homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Mas se for colocado veneno no organismo da vítima, de forma expressa, aí você fala que é homicídio qualificado pelo meio cruel. Também é homicídio qualificado quando você usa da traição, da emboscada, da dissimulação ou de qualquer outro meio que torne impossível ou dificulte a defesa da vítima. Então você trai, você se faz de amigo e depois vai lá, depois de conquistar a confiança, mata a vítima. Ou você vai de emboscada, você está escondido, a vítima vai passar por determinado local e você a surpreende. Ou dissimulado, você de alguma maneira dissimula, escamoteia a sua intenção homicida. Ou de qualquer outra forma que tenha reduzido ou dificultado a capacidade de resistência da vítima. Um exemplo clássico é você aproveitar que a vítima está dormindo. Também qualifica o homicídio se eu pratico o homicídio para assegurar a prática de um outro crime. O Caio quer estuprar Semprônia, Tício, marido de Semprônia, tenta impedir. Caio mata o Tício para estuprar Semprônia, homicídio qualificado. Tem um crime de estupro e o crime de homicídio qualificado, para assegurar o estupro. Também constitui homicídio para ocultar o crime. Você mata alguém para que um crime não seja descoberto. Também qualifica o homicídio se você mata alguém para garantir a impunidade. Um crime foi descoberto, a polícia está buscando provas, descobre uma testemunha, o autor do crime vai lá matar essa testemunha para que ele garanta a impunidade dele. E também qualifica o homicídio você praticar esse homicídio para assegurar a vantagem do crime. No filme Assalto ao Banco Central, em que levaram quase 200 milhões de reais, em alguma cena do crime, depois do furto, do assalto, os bandidos acabam se reunindo para dividir a vantagem do crime, quando um deles contesta por que cada um ia ganhar 2 milhões e o chefão ia ganhar o resto, mais de 100 milhões. O chefão vai lá e dispara contra a cabeça de um dos comparsas. Esse homicídio foi praticado para assegurar a vantagem, a fatia maior daquele roubo. Temos aí o homicídio qualificado. Senhores, esse é o nosso bate-papo de hoje. Qualquer dúvida ou havendo interesse em estudar com a gente, temos o curso preparatório A Hora do Mestre. Só mandar um e-mail para a TV. Fiquem com Deus e até o próximo programa.